Bom dia, meus amigos. Mais uma vez, retorno a esta tribuna política para, como de costume, falar de assunto imprescindível, importantíssimo para o Brasil e para Brasília, onde é o meu domicílio. Meus amigos, assistindo e lendo a mídia nacional, descobrimos que, apesar da própria mídia dar pouca importância ao assunto chamado educação, mesmo assim, aqui em Brasília, em outros estados brasileiros, já estamos naturalmente no meio do ano, praticamente, e os livros didáticos ainda não chegaram às escolas como deveria. Há um déficit muito grande. Isso mostra e demonstra o descaso que o aparato governamental, os agentes políticos têm para com a educação. É descaso, desdenham, porque os filhos deles são todos educados em escolas caras, com todos os recursos humanos e financeiros. São preparados para chegar na maturidade da vida, formados e aptos a ocupar, tanto na iniciativa privada como no setor público, os melhores postos. É isso que eles querem. Estão ligando muito pouco ou nada para a formação da massa, do povo brasileiro, que é na realidade, aliás, que são na realidade quem conduz a economia, os destinos, essa força de trabalho vinda da massa, da população, dos anônimos, é que engordam os cofres da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Engordam, mas que esse dinheiro é desviado para diversas coisas que não é um objetivo principal como o da educação. Então, os filhos da pobreza brasileira, dos mais pobres, estudam em escolas precárias, muito precárias, enquanto que os filhos do rico estudam em colégios finíssimos, aclimatados, como eu já disse aqui outras vezes, com ar-condicionado, com material didático de primeira, que não falta, né? Em carteiras com poltronas confortáveis, bem alimentados, enquanto que o filho do pobre às vezes está numa escola velha, de latão, de papelão, num cubículo. Desculpe, minha gente, essa alergia me persegue. Então, como eu estava dizendo, o filho do pobre, muitas vezes estudando num cubículo, onde o calor é insuportável, com fome também, porque a merenda escolar, o dinheiro da merenda escolar é desviado e eles oferecem às crianças pobres coisas inúteis, estragada, valor vencido de consumo. Então, como é que o filho do pobre pode competir na vida já jovem, adulto, com os ricos que se preparam da melhor maneira possível
em escolas excepcionais do ponto de vista de qualidade. Isso é o que acontece. Então, minha gente, eu tenho falado aqui, esse ano é um ano importantíssimo para nós, que é o ano de eleições gerais. E vamos eleger, inclusive, o presidente da República e governadores. Tenhamos, então, meus amigos e minhas amigas, critério para escolher o melhor, a melhor proposta. Se bem que a gente não pode também se enganar tanto com essa coisa de proposta também, porque no Brasil eles prometem, quando chega ao poder não faz nada. Aliás, faz ao contrário. Mas temos que verificar o passado, o presente dos candidatos para ver se não estaremos diante de bandidos, de pessoas que estão ali com o olho espichado pedindo o seu voto para depois de eleito se locupletar. Preste atenção. Preste atenção. Aqui em Brasília, nós tivemos uma devastação no espectro do poder público. Não ficou praticamente ninguém de pé. Mas os indigitados corruptos estão lançando mão de familiares. Preste atenção, preste a regar nos olhos. Estão lançando mão de familiares para que, por via esconsa, continuar subtraindo os cofres de Brasília. Para que, por via esconsa, continuar mandando. Estão usando os familiares, filhos, netos, bisnetos. Estão usando aí, esposas, genros, noras. Preste atenção. Primeiramente, verifique de onde estão vindo essas pessoas que vão te pedir voto. Verifique. Pesquise, faça uma sindicância pessoal para que não incorra novamente nos mesmos erros, porque isso, tanto a nível nacional como a nível de Brasília, prejudicou muito a todos. Prejudicou muito. Está aí o resultado. O Brasil está em crise. Enquanto o mundo cresce, enquanto o mundo vive uma situação de bonança, de crescimento, o Brasil passou por momentos difíceis, com a economia decrescendo, com a inflação em alta, e todas as mazelas que afetam um país com maus gestores. Essa é a situação do Brasil. Hoje, apesar dos esforços do atual governo para tirar o país da recessão, para tirar o país da inflação, o desemprego ainda são de milhões e milhões de pessoas. Fruto do voto que votamos sem pensar. Porque a mentira estava na cara, estava estampada na cara da pessoa que estava pedindo seu votinho, pelo amor de Deus. Mentiras. Calúnias que levantavam sobre outros candidatos. Por aí. Lembro bem que desconstruíram uma pessoa muito séria na política, que é Marina Silva. Mentiram a respeito dela, dizendo que ela ia fazer isso ou aquilo, inventaram. Aquilo não foi fake news, não. Foi fake propaganda. Tá? E não existiu punição para os mentirosos. Hoje, fora do espectro eleitoral, está acontecendo as coisas. Estamos vendo. É deprimente
se vê pessoas que pensávamos ser, pelo menos próximo de honestas, não serem. Essa é a realidade. Então, minha gente, eu hoje estou falando de educação. Eu já falei que nessas falas, nessa abordagem que eu faço aqui, eu quero somente colocar em relevo para que a gente pense sobre o assunto. Não estou aqui pretendendo lecionar. Eu estou falando aqui de problemas reais que existem. Ou não estão, ou será que essa gente deu importância para a educação? Você acha? Não deu não, não deu não. O país é um país muito rico, o Brasil é um país muito rico. Veja a arrecadação, são de trilhões. Mas para onde vai esse dinheiro? Uns diz para dívida pública, outro para dívida externa. E o que sobra para investimento? Porque a incapacidade gesticional da gestão é muito grande, porque a intenção do agente político, do agente público, no Brasil não é governar. A intenção é outra, muito maior, é tirar proveito. É tirar proveito. São grupos que desde a colônia vêm sacrificando o Brasil. Preste atenção, principalmente, minha gente, no interior, no Nordeste, no Norte, em algumas regiões de Minas Gerais, em todo lugar, minha gente, tem esse tipo de agente público e político que só quer tirar proveito do seu voto. Pense. A maior riqueza do cidadão é o voto. Porque com o voto ele coloca alguém num palácio, num governo, que vai influir diretamente na vida dele, da família e de toda a sociedade. Meus amigos, vamos atentar para quem apresente mais nessas eleições um projeto mais concreto, mais factível para a educação. Porque estamos comprometidos, nossos alunos aí, segundo avaliações que fizeram, tanto nacional como internacional, não sabem escrever, não sabem contar, não conhecem a geografia, não conhecem nada. Nada. Nós estamos diante de uma geração ou de algumas gerações fadadas a ficar desempregadas ou no bico diário. Por quê? Porque o Brasil hoje, o mundo hoje é globalizado e nós temos em todos os países do mundo uma plataforma tecnológica, um projeto, uma modelagem tecnológica que todos têm que seguir se quiser sobreviver. Agora, diante da escuridão, da ignorância, o que vão fazer? O que vão fazer? Hoje já falo no Brasil que não falta emprego, o que falta é capacitação do trabalhador. Mas não é não, porque a construção civil está em crise e sobra gente capacitada para o trabalho na construção civil. Né? O que falta é gestão. Não a esse governo que chegou, porque ele chegou com vontade de resolver, apresentando reformas que muitos maus políticos, maus agentes públicos não aceitaram. E com a intervenção necessária no Estado do Rio de Janeiro, emendas constitucionais não podem tramitar no Congresso Nacional. Isso é previsto na Constituição e está certo. Mas o que levou o país a essa situação desgraçada que estão vivendo, minha gente, milhões e milhões de pais de família desempregados, foi o voto mal dado. Foi o voto que nós jogamos fora em pessoas que não mereciam a nossa confiança e que levaram o país à bancarrota, que levaram o país a uma situação precária. Não adianta dizer que eu inventei a Bolsa Família, que eu fiz isso.
não inventaram, e a Bolsa Família é como se fosse aquele biscoito mofado que dão para as crianças nos colégios. É só para iludir, para enganar. E o cidadão que aceita essa situação também é um iludido, é um enganado, porque ele vai permanecer sempre nessa condição. Por quê? Não tem condição de sair dela, se habitua, e a saída é dar um anzol para pescar, não dar o peixe. Naturalmente, em algumas circunstâncias, temos que acudir às pessoas mais carentes. Mas colocar isso como um hábito nacional, eu acredito que é muito ruim. Um país como o Brasil, que tem expectativas tão boas, tem um vasto campo de atuação, nós não podemos colocar as pessoas enganjadas na Bolsa Fome. Então, minha gente, cuidado ao votar. O voto é precioso, tem muita gente aí, muito salvador da pátria, oferecendo o que não pode entregar. Muitos salvadores da pátria, cuidado. Vamos então atentar, colocar o foco, principalmente na educação e também na segurança e na saúde, que são os setores essenciais para qualquer comunidade do mundo, para qualquer país. Meus amigos, eu agradeço muito mais essa oportunidade de me dirigir a vocês. Não me arrogo de sabichão e nem de um prócer que traz a vocês coisas inéditas, né? Não trago quimeras, meus amigos, nem utopias. Eu estou falando aqui, quem é que não sabe nesse país que a educação está em frangalhos, que a saúde está em frangalhos, que a segurança não segura mais nada? Até para fugir um pouco da educação, hoje os meios de comunicação apresentaram aí uma reportagem muito deprimente, que é o caso dos aparelhos para fazer o tratamento do câncer, que há 5 anos estão aí com dinheiro sobrando para fazer, para comprar e instalar, mas não fazem. Por quê? Porque isso aí não é uma obra no meio da praça principal que vai mostrar e trazer votos. É um descaso com a vida humana no Brasil. É um descaso. Então estão aí as pessoas precisando de fazer radioterapia, quimioterapia. Estão morrendo porque a cada mês que não fazem o tratamento, diminui muito a chance de cura, a chance de vida. Minha gente, é muita coisa que nós temos que ver nesse país. E nós, em primeiro lugar, antes de dar o mandato, o mandante tem que saber para quem vai votar, para quem vai dar esse mandato. Então, muito juízo, minha gente. Todos nós, é hora de nos prevenirmos para escolher o melhor deputado federal, o melhor deputado estadual, o melhor deputado distrital, o melhor senador, o melhor governador e o melhor presidente da República. Estejamos atentos. Você não pode ser, nós não podemos ser iludidos com propagandas mentirosas. Muito obrigado.